Bora lá, agora vamos... Esse bloco inicial foi mais um bloco introdutório, agora a gente consegue avançar bem no ritmo da resolução de questões, tá? Questão de número 11, o poder disciplinar não abrange... Essa questão é interessante, eu até usei ela na aula de base para a gente resolver, porque ela está mais para uma questão de raciocínio lógico do que de direito administrativo. Ela fala assim, ó, não abrange as sanções impostas a particulares que não estejam sujeitas à disciplina interna da administração. Nesse caso, as medidas punitivas encontram fundamento no poder de polícia. Pessoal, olha só, quando você se depara com a dupla negação, isso é um macete lá dos professores de raciocínio lógico, você corta as duas negações. Então eu corto não e corto não. Agora lê essa frase, o poder disciplinar abrange as sanções impostas a particulares que estejam sujeitos à disciplina interna. Então, se o particular está, eu cortei os dois nãos, tá? Então, se o particular está sujeito à disciplina interna, eu aplico o poder disciplinar. Então, fecha aqui, né? Então, essa afirmação é verdadeira. Porque, por outro lado, quando eu tiro os nãos aqui, agora, ó, o poder não abrange aqueles que não estão à disciplina interna. Então, pensa comigo. Se ele não está na disciplina interna, ele não está sujeito ao poder disciplinar. Se a gente faz ao contrário, fica mais fácil de entender. João não está sujeito à disciplina interna. Logo, ele não está sujeito ao poder disciplinar. Verdadeiro. Então, o primeiro trecho está certo. Essas pessoas que não estão sujeitas à disciplina interna, ou seja, que estão sujeitas a um controle do Estado em geral, a aplicação de medidas punitivas decorre do poder de polícia. Verdadeiro também. Então, nesse caso, o item está corretíssimo. Show de bola. Vamos avançar mais um pouquinho. Item 11, correto. Questão 12. A discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia, mas não se faz presente, por exemplo, na concessão de alvarás de construção e de licenças para dirigir veículos. Vamos resolver essa questão aqui em dois momentos, tá? Primeiro momento. Quando nós falamos dos famosos atributos do poder de polícia, esses atributos do poder de polícia formam um mnemônico que nós conhecemos como DAC. Tá? O que é o DAC? O DAC vem de discricionariedade. Em regra, existe discricionariedade no exercício do poder de polícia. Professor, como assim discricionariedade? O poder de polícia é discricionário, por exemplo, para você definir quem que você vai fiscalizar. Pensa mais ou menos na ideia do seguinte: a vigilância sanitária fiscaliza todas as empresas? Não. Ela nem tem capacidade para fazer isso. Nem tem como ter. Ela fiscaliza por amostragem. Então ela tem discricionariedade na hora de definir quem ela vai fiscalizar. Quando a lei deixa uma margem de liberdade, também existe um limite mínimo e máximo nas sanções. Eu posso apreender essa mercadoria, eu posso mandar para destruição, posso aplicar uma advertência, posso aplicar uma multa. A multa pode ser de X, pode ser de Y. Então, em regra, ele é discricionário. O poder de polícia também é autoexecutório. Autoexecutório no sentido de que eu não preciso de ordem ou de autorização judicial para exercer o poder de polícia. Se você largar o seu carro no meio da rua, a polícia remove sem precisar de ordem judicial. Isso é autoexecutoriedade. E a coercibilidade é a capacidade de fazer uso da força. Por exemplo, se o dono de um restaurante vende um produto estragado que mata uma pessoa, chega a vigilância e fala, vamos fechar o seu estabelecimento. E ele fala, não vão fechar. A vigilância vai acionar a força policial para remover esse cidadão, inclusive com o uso da força para remover ele do local, para que a vigilância possa exercer as suas prerrogativas, tá? Porém, esses atributos aqui, ó, eles não estão presentes sempre, tá? Existem diversas exceções, tá? Existem diversas exceções. Por exemplo, existem atos de polícia vinculados. Licença, por exemplo, é um exemplo de ato de polícia que é vinculado. Então não tem sempre discricionariedade. Existem atos de polícia que não são autoexecutórios. Por exemplo, a multa, para você executar ela, você precisa de uma ação judicial. Então ela não é autoexecutória. Depende da ação judicial para execução. Existem atos de polícia que não são coercitivos.
Por exemplo, os atos negociais. Ato negocial é aquele ato que o próprio interessado faz o pedido. A licença para dirigir, por exemplo, sua carteira de motorista, você que pede. Então não é coercitivo, ninguém está te empurrando, entre aspas, goela abaixo. Então já percebemos que existem exceções e já dá mais ou menos para a gente chegar ao gabarito. Mas olha só outra coisa que eu quero colocar para vocês. Quando nós vamos tratar dos atos de polícia, existem 2 atos de consentimento que são bastante importantes, tá? Esses atos de consentimento são atos de anuência, são também conhecidos como alvarás. E eles se subdividem em 2 categorias. As licenças e as autorizações. Qual que é a diferença das licenças para as autorizações, tá? Licença, ela constitui um direito subjetivo. Logo, é um ato vinculado. O que é direito subjetivo? Direito subjetivo é aquele ato que você pode exigir. Ó, eu quero construir. Eu atendi aos requisitos legais, eu tenho o direito de construir. Eu comprei um terreno, eu observei todas as normas previstas para a construção, o Estado é obrigado a conceder a minha licença se eu fizer a solicitação. Por isso que é um direito subjetivo. E existem as autorizações. A autorização é um ato discricionário. Você pode atender a todos os requisitos definidos em lei e, mesmo assim, o pedido pode ser negado. É o caso de autorização para a compra de arma de fogo. Você pode atender aos requisitos legais, mas o Estado pode te negar se ele entender que não atende ao interesse coletivo. Perfeito. Então, olha só. A discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia? Sim. Ela se faz presente em todos os atos? Não. Então ela não se faz presente sempre. E o exemplo que ela colocou foi o alvará de construção, que é a licença para construir. E a licença para dirigir. As licenças em gerais são vinculadas. Portanto, nem sempre eu tenho discricionariedade e logo a questão está corretíssima. Trouxe 2 exemplos bem definidos, tá? Questão 13. Ato praticado de forma abusiva e com a finalidade diversa daquela atribuída pela lei é configurado excesso de poder, tá? Quando nós estudamos o abuso de poder, nós sabemos que o abuso de poder se subdivide em 2 categorias. Primeira categoria, o nosso excesso de poder, tá? O excesso de poder acontece quando o agente público atua fora das suas competências legais. Logo, nós estamos diante de um vício de competência. O cabra não tem competência para editar aquele ato. E nós temos também o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Eu vou colocar desvio de finalidade, que daí já fica mais claro. O desvio de finalidade é um vício de finalidade. O agente público pratica um ato com um fim diverso do que é o interesse público, com um fim diverso do que aquele ato, do que a regra de competência prevê para aquele ato. Então, olha só, o ato praticado de forma abusiva, com finalidade diversa, é configurado excesso de poder? Não. Se a finalidade é diversa, é um desvio de finalidade, é um desvio de poder. Logo, a questão 13 está errada. Questão 14. Ato praticado com abuso de poder somente pode ser invalidado mediante revisão judicial. Pessoal, existe um negócio chamado autotutela. A autotutela trata da possibilidade que a administração pública tem de revisar os seus próprios atos. Então, só por isso aqui nós já sabemos que a questão está errada, porque a própria administração pública pode declarar nulidade. Só vamos colocar algumas informações extras só para acrescentar uma camada a mais na sua preparação. Olha o que a Constituição Federal prevê. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos e contra ilegalidade ou abuso de poder. Pessoal, um exemplo de direito de petição, ou alguns exemplos, são os direitos de denunciar, de representar, de recorrer. Isso eu faço na via administrativa. Eu posso apresentar uma representação
contra um abuso de determinado agente público. O cara chegou e fez algo de errado. Eu não gostei, representei a administração pública e a própria administração pode desfazer o ato e punir esse agente público. Eu não preciso do Poder Judiciário necessariamente. Mas eu posso ir até o Poder Judiciário? Pode. Olha o que a Constituição Federal prevê. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não aparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Perfeito, né? Nós temos a possibilidade tanto de controle na via administrativa quanto na via judicial no caso de um abuso de poder. Mas não é somente revisão judicial. Por isso que a 14 está errado. Questão 15. O poder que a administração possui de intervir na órbita particular para resguardar o interesse público, limitando direitos individuais, é denominado poder disciplinar. Pessoal, pensa o seguinte: eu vou intervir na órbita particular para resguardar o interesse coletivo, o interesse público, eu estou exercendo o nosso poder de polícia. O poder de polícia você limita uma atividade privada em prol do interesse coletivo. Logo, não se trata de poder disciplinar, como falou a questão, e por isso que essa assertiva está errada. 16. Um delegado de polícia que está investigando um crime cometido no interior de uma empresa estadual, com personalidade de direito privado e capital integralmente público, determinou um agente de polícia a realização de uma diligência, a qual não foi cumprida porque o agente alegou que a ordem não tinha respaldo legal. Ao tomar ciência do descumprimento da ordem, o chefe aplicou a penalidade de suspensão de 30 dias. E resignado, o agente ajuizou o mandado de segurança contra o ato sancionador. Considerando a situação, o julgo item a seguir. A aplicação da sanção pelo delegado configura o exercício do poder disciplinar. Pergunto para vocês, isso aqui é poder disciplinar? A aplicação da penalidade ao servidor? Sim. Eu emiti uma ordem, ele não cumpriu a ordem. Eu vou instaurar o procedimento cabível, conceder o contraditório na defesa e se eu verificar que não existe amparo para o descumprimento, eu vou punir esse agente. E qual que é o fundamento? Poder disciplinar. Só que a questão fala para a gente assim, independe de abertura de processo administrativo em virtude da verdade sabida. Verdade sabida é aquela verdade que assim meio que inquestionável, né? Tipo, o cara tava lá no atendimento, de repente chegou um cara que ele não gosta, porra, esse cara pegou a minha ex-namorada lá na escola, no ensino médio, é hoje. Aí ele sai correndo, dá um meia-lua X e dá uma voadora igual o Liu Kang no meio da cabeça do cara. Uá, puf, acerta o cara. Todo mundo que estava ali viu, teve gente que filmou, as câmeras do local pegaram, no dia o servidor ainda fala, eu bati mesmo, e se esse cara aparecer eu vou bater de novo. Isso é meio que uma verdade sabida, porque todo mundo sabe que é isso. Mas eu posso chegar e aplicar a sanção ao camarada? Não, não posso. Mesmo com uma situação dessa, você tem que conceder o contraditório pela defesa. Desde a Constituição de 88, não se admite o Instituto da Verdade Sabida para aplicação de penalidades. Sempre haverá contraditório e ampla defesa. Por isso que essa questão aqui está errada. Perfeito? Avançamos mais um pouquinho e vamos para a próxima questão. O enunciado é o mesmo, tá? Mesmo enunciado da questão anterior, que deu o probleminha ali que o delegado mandou, o cara não cumpriu. Os agentes públicos subordinados não devem cumprir as ordens manifestamente ilegais de seus superiores. Perfeitíssimo, esse quesito está correto. Galera, dentro do poder hierárquico existe a prerrogativa de dar ordens. As ordens são de cumprimento obrigatório pelos subordinados, exceto se manifestamente ilegal. Vamos voltar agora e vamos considerar que o cara que chegou no atendimento pegou a ex-namorada do chefe do setor. Ele olha e fala, é hoje que eu me vingo. Aí ele chega para um dos servidores e fala assim, cara, vai ali e desce o cacete nesse cara. Pode?
Não pode? Essa ordem é manifestamente ilegal. Ordem manifestamente ilegal é aquela ordem cuja ilegalidade salta aos olhos. Não precisa de uma interpretação, todo mundo sabe que ela está errada. Que a ordem está errada, agora a questão consequentemente está certa. Se a ordem é manifestamente ilegal, ela não deve ser cumprida. Pelo contrário, você deve representar contra a autoridade que emitiu essa ordem ilegal. Correta a questão 17. Avança e vamos para a questão 18. Mesmo enunciado, e vamos para a leitura da questão. A ordem conferida ao agente pelo delegado configura exercício do poder de polícia. Olha só, o delegado que está investigando um crime cometido no interior de uma empresa estatal determinou que um agente de polícia a realização de uma diligência a qual não foi cumprida. Qual foi a ordem? Realize a diligência. Essa é a ordem. A ordem, o ato de emitir uma ordem, configura exercício do quê? Configura exercício do nosso poder hierárquico. Ele está emitindo isso aqui com base no poder hierárquico. Tem uma outra interpretação que a gente poderia dar para essa questão. No fato de que essa diligência está sendo realizada dentro de uma investigação penal. Olha só. Investigando um crime. Se eu estou investigando um crime e eu mandei ele fazer essa diligência, o procedimento como um todo configura o exercício do que nós chamamos de polícia judiciária. Tá? Mas quando nós utilizamos a expressão poder de polícia, nós estamos falando da polícia administrativa. Então, das duas formas, a questão está errada. Se eu considerar a ordem em si, é poder hierárquico. Se eu considerar a ação como um todo, é polícia judiciária. Logo, não é poder de polícia, ou, entre aspas, polícia administrativa, e por isso que a questão está errada. Vamos para a questão 19. A delegação de poder em favor de sociedade de economia mista, essa questão é boa, tá? Eu quero saber se é possível fazer a delegação do poder de polícia para uma sociedade de economia mista. A letra A fala assim, ó, prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica é viável desde que autorizada em lei. Pessoal, eu não posso fazer a delegação do poder de polícia para uma exploradora de atividade econômica. Aí, quando saiu a decisão do STF, teve algumas pessoas que ainda deram uma teimada achando que podia fazer essa delegação, mas não, genericamente falando, eu não posso delegar para uma exploradora de atividade econômica, nem para particulares, tá? Nem para particulares, conforme nós vimos a explicação em aula. Letra B, atuante da iniciativa privada em concorrência com outras empresas é viável desde que em igualdade de condições. O STF fala expressamente que o regime deve ser não concorrencial. Então também está errado aqui. É viável mesmo se adotar o regime seletista para as relações de trabalho no âmbito da empresa. Pergunto para vocês, quem atua em empresa pública e sociedade de economia mista é o quê? Empregado público. Qual que é o regime dele? Seletista. Isso é um fator que afasta a possibilidade de delegação do poder de polícia? Não, não é o fator. Por quê? O que o STF decidiu? Ele falou que é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado e integrantes da administração indireta de capital social majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Então eu posso delegar o poder de polícia? Posso. O STF diz que é constitucional a delegação do poder de polícia. Para fazer essa delegação eu preciso de uma lei. Essa delegação é feita a uma pessoa jurídica de direito privado que compõe a administração indireta. Então não pode ser particular, tem que compor a administração indireta. O capital social tem que ser majoritariamente público. Nós vimos em aula que pode ser também integralmente público, né, se for o caso. E ela tem que prestar um serviço público próprio do Estado, prestar em um regime não concorrencial. O caso aqui era o caso da BH Trans. O que é a BH Trans? É uma sociedade de economia mista, lá de Belo Horizonte, que é responsável pela fiscalização de trânsito. Ela é uma sociedade de economia mista. Ela faz o que? Fiscalização de trânsito. O que é a fiscalização de trânsito? É um serviço público no sentido amplo dessa expressão. Existem empresas da iniciativa privada prestando serviço? Não.
Não tem particular fazendo fiscalização de trânsito. Então o regime é não concorrencial. Nesse caso eu posso fazer a delegação do poder de polícia, tá? Tá aqui o nosso quadro que faz o resumo disso. Isso aqui inclusive está nos nossos PDFs. Por sinal, se você não conhece os nossos PDFs, né, se você nunca parou para fazer uma leitura no PDF, eu te convoco para fazer isso. Dá um voto de confiança que você vai amar os PDFs, eles estão bem esquematizados e tem muita coisa que vai te ajudar a leitura. Não se compara com qualquer outra leitura que você tenha feito preternamente. Então olha só, a delegação do poder de polícia, ela pode ser feita às entidades de direito público, como autarquias e fundações autárquicas, em todas as suas fases. E as entidades de direito privado, como as empresas estatais, desde que, seja por lei, ela faça parte da administração indireta, o capital seja majoritariamente público, ela presta um serviço público em regime não concorrencial. As fases que podem ser delegadas: consentimento, fiscalização e sanção. Não pode delegar, se ela for de direito privado, só não pode delegar a fase de ordem de polícia. Se ela for de direito público, até a ordem de polícia seria passível de delegação, tá? Não pode delegar, se for entidade administrativa de direito privado, exploradora de atividade econômica. Exatamente como fala a alternativa A. Por isso que isso aqui já estava no nosso material há bastante tempo. Entidade privada, que são aquelas que não fazem parte da administração pública. O que você pode fazer é atribuir aquelas atividades materiais, preparatórias, como, por exemplo, a manutenção de equipamentos, a impressão de formulários e assim sucessivamente, tá bom? Então, voltando para cá, letra C, o nosso gabarito. Letra D fala para a gente assim, ó, é viável desde que para atos desprovidos de coercibilidade, tá? Pergunto para vocês, eu posso delegar a sanção de polícia? Posso, mesmo que ela tenha uma coercibilidade, se atender aos requisitos que nós vimos no caso anterior. É viável desde que para atos meramente preparatórios ou instrutórios. Atos meramente preparatórios ou instrutórios, eu posso atribuir até mesmo para particulares, como a manutenção de equipamento, etc. e tal. Aí você vai perguntar, professor, mas então eu não posso delegar nesse caso? É que esse é viável desde que cria uma condicionante. Eu posso delegar para além disso, porque eu posso delegar fiscalização e sanção, que não são atos meramente preparatórios, meramente instrutórios. Por isso que está errada a letra E e o gabarito é a alternativa C. Questão de número 20. Consubstancia-se poder de polícia a retenção temporária de mercadorias em sede de fiscalização fazendária. Vamos supor o seguinte, a fazenda pública vai lá, para determinado caminhão, percebe que está tudo sem nota fiscal, tudo produto falsificado. Isso é poder de polícia? É poder de polícia. É uma atividade estatal que restringe uma atividade privada, porque o dono daquela mercadoria não está, entre aspas, nem aí naquele momento para o interesse coletivo, ele está pensando no bolso dele. Vem a fazenda pública e, opa, calma aí, vamos fazer a apreensão dessa mercadoria, retenção temporária dessa mercadoria. Isso é poder de polícia? É poder de polícia. É uma atividade do Estado que restringe o direito individual em prol do interesse coletivo. Correta a questão de número 20. 21. João, servidor público, aliciou um de seus subordinados a se filiar ao sindicato da categoria a que ambos pertenciam. Em razão desse fato, instaurou-se processo administrativo contra João para apurar a sua conduta funcional. Concluindo o procedimento, o chefe da repartição, Antônio, aplicou a pena de advertência por escrito, considerando a Lei 812 e etc. e tal, julgo o item a seguir. A punição por ato infracional praticado por servidor público configura o exercício do poder de polícia? Não. Falta, às vezes, até criatividade para o avaliador, porque eles colocam essa questão basicamente o tempo todo. Só guarde isso. Se o vínculo é específico, poder disciplinar. Se o vínculo é geral, poder de polícia. Simples. Simples assim. Específico, disciplinar. Geral, poder de polícia. E aqui nós estamos diante de um vínculo específico. Eu estou falando de um servidor público. Logo não é poder de polícia, mas o poder disciplinar. Consequentemente, essa questão aqui está errada. E nós podemos partir para a próxima. 22. Com base em determinada lei,
Um fiscal competente compareceu a um restaurante e, constatando diversas violações a normas sanitárias, promoveu a interdição do estabelecimento. Verifica-se uma característica própria do poder hierárquico com base no princípio da supremacia. O que eu falei para vocês? Não existe hierarquia entre a administração e o particular. Aqui tem o Estado, aqui tem o particular. Tem o princípio da supremacia? Tem. Tem verticalidade? Tem. Mas isso é hierarquia? Não, não é poder hierárquico. O poder regulamentar, pois houve uma regulação de uma atividade empresarial. O regulamentar é quando você edita a norma e não quando pratica o ato concreto. Letra C, do poder disciplinar, pois o ato aplicou uma penalidade ao particular. O vínculo aqui é específico ou é geral? Um fiscal compareceu a um restaurante. É um restaurante qualquer. Qualquer restaurante pode sofrer essa fiscalização. Então isso seria poder de polícia e não disciplinar. Por isso que a letra C está errada. Letra D, de polícia, pois limitou uma atividade particular. Perfeito, esse aqui é o nosso gabarito. E a letra E, que eu vou sair da frente dela, o poder normativo, pois a interdição foi praticada com base em uma lei. Pessoal, a norma é o ato normativo em si. Você executar a norma não é poder regulamentar ou normativo. Por isso que a letra E está errada e o gabarito é a alternativa C, na questão de número 22. 23. Considere que o pedido de determinado cidadão para construir sua residência tenha sido analisado e definido pela prefeitura do município. Nessa situação, sob a ótica do direito administrativo, tal deferimento consiste em, olha só, para construir eu preciso de um alvará, que é conhecido como licença para construir, tá? Licença para construir é um ato de polícia. Se a gente estuda lá o ciclo do poder de polícia, nós temos a ordem, o consentimento, a fiscalização e a sanção. Está aqui ó, no consentimento. É a anuência prévia do Estado para que você exerça uma atividade de forma legítima. Sem essa licença, a atividade não é legítima. Você pode ter, por exemplo, mais de 18 anos, atender aos requisitos, mas não pode dirigir se não tiver a licença para dirigir. Se você obtiver a licença, aí está certo dirigir, perfeito? Então vamos lá. É permissão de serviço a particular? Não, né? Permissão de serviço é uma permissão de serviço público, é um contrato, não é nem a aula que nós estamos estudando aqui. Letra B, exercício do poder hierárquico do Estado. Exercício do poder hierárquico do Estado. É poder hierárquico? Não, porque não tem hierarquia entre a administração e os particulares. Delegação de atividade com impacto público. Pessoal, isso é delegação? Não. Delegação é delegação de serviço público, por exemplo, né? Que daí é um assunto diferente, não é o assunto da nossa aula de hoje. Aqui eu tenho um ato de consentimento. Licença de polícia. É uma licença. E por que é de polícia? Porque é o poder de polícia que nós estamos exercendo. Letra D. Concessão de serviço ut singuli. O que é o serviço ut singuli? Ut singuli é aquele serviço que ele é divisível. Tipo, a distribuição de energia elétrica na sua casa. É divisível. Eu sei quanto que vai para cada pessoa. Isso é um serviço ut singuli. E nós temos aqueles serviços que são ut universi, que são aqueles serviços que você não consegue saber o quanto que foi para cada um. Tipo a segurança pública. O quanto de segurança pública é para mim, o quanto que é para o meu vizinho. Não sei, não tenho como quantificar, tá? Também não é o tema da nossa aula de hoje, por isso que está errado. Gabarito letra D de dado. 24, questão 24, né? Jorge, chefe de repartição vinculada a um órgão público federal, determinou de forma expressa que todos os servidores deveriam tratar os administrados com respeito e urbanidade, e que não toleraria ofensa verbal. No entanto, Bruno, um de seus subordinados que exerce cargo em comissão e não possui cargo efetivo, cometeu grave insubordinação em serviço ao insultar Fernanda, uma administrada que havia solicitado informações sobre o andamento de processo que tramitava no referido órgão. Jorge, na figura de autoridade pública competente,
abriu processo administrativo contra Bruno, que culminou na aplicação da pena de suspensão por 90 dias ao insubordinado. Considerando a situação e etc e tal, eu julgo o item. A punição de Bruno exemplifica o poder de polícia pela administração pública. Pessoal, o Bruno é o quê? É um servidor. Ele está dentro do quê? De uma relação específica, dentro de um vínculo específico. Logo, nós estamos diante do exercício de qual poder? É o poder de polícia? Não, né? É o poder disciplinar. Mais uma vez, mais uma questão em que faltou criatividade do avaliador, né? Cobrou o básico aqui. Consequentemente, essa questão está errada, a questão de número 24. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos para a questão 25. Questão 25 é o mesmo enunciado. Jorge, chefe da repartição, etc e tal, o cara cometeu uma insubordinação. No âmbito administrativo, a prática de insubordinação do serviço público configura ofensa ao poder hierárquico. Pessoal, só olha aqui a etimologia da palavra. Insubordinação. Subordinação vem da relação de hierarquia, o subordinado. A insubordinação é que ele não obedeceu categoricamente à hierarquia. Só que insubordinação grave é algo assim, mais grave, né? Não é simplesmente, faz esse processo, ao invés de fazer esse processo, ele faz o outro. É muito mais grave. O cara vai lá, insulta, briga, ofende. Isso é uma insubordinação grave. Descumprir a ordem superior dentro de um contexto mais grave. Opa, tem hierarquia aqui? Tem hierarquia. Logo, isso de fato é uma ofensa ao poder hierárquico. E por isso que a questão de número 25 está devidamente correta. E com isso nós fechamos mais um bloquinho aqui da nossa aula. Roda a vinheta e já vamos prosseguir.